capítulo 5, aí eu preciso, nessa versão da Almeida, revista e corrigida, de repente não é a sua, a nossa que normalmente nós usamos, é a revista atualizada, mas eu preciso fazer essa leitura da revista e corrigida, na Almeida, revista e corrigida, pode ser na RC. Esse texto, ele diz: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia, me ajude, ninguém o podia o quê? Amansar. Olha o que diz o texto. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes dos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Claro, o demônio é aquele homem manifesto. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E respondeu ele, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse. Isso é muito interessante, esse versículo 10. Você vai aprender comigo aqui. Esse versículo 10 diz o seguinte: rogava-lhe muito que os não enviasse, para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Me ajuda, Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, que eram aproximadamente 2.000 porcos, e a manada se precipitou no despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Bem, os que apacentavam os porcos, que eram chamados de porqueiros, os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Lembrando, que era aquilo que tinha acontecido com os porcos, não com endemoniados. Está entendendo? Diga amém. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, me ajuda, vestido em perfeito, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe os que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve, me ajuda, misericórdia de ti. Oh Jesus, tu está nesse lugar, Senhor. Tu estás aqui. Vamos entender esse texto lá no versículo de número 1. É um texto longo, né? No versículo 1 diz o seguinte: que Jesus chega do outro lado da margem, na província dos Gadarenos, em Gadá. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. A gente já começa aqui a não compreender um monte de coisas. Primeiro, que como um indivíduo vai fazer a sua morada nos sepulcros. Difícil de entender. Hoje eu vou te mostrar aqui um monte de coisa dificílimas de entender. Dificílimas.
Primeiro o cara decide fazer a sua morada onde? Nos sepulcros. Cara, você se imagina morando num sepulcro? Eu não me imagino. E logo em seguida, você vai observar que ele é preso com cadeias, porque ninguém o podia resistir ou prender. O versículo seguinte diz o seguinte: porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Nós vamos observar nesse texto, versículos número 3 em diante, 3 e 4, que aqui conta a história de um homem possesso. Eu quero que você tente imaginar que esse homem possesso era preso com cadeias, com corrente, com grilhões, e que os grilhões, ou as cadeias, ou as correntes não conseguiam resistir a ele. Ele arrebentava a corrente. Você consegue imaginar uma coisa nesse sentido? Você consegue imaginar algo que arrebenta grilhões, que arrebenta a corrente? Você consegue imaginar a fúria de um demônio que manifesto arrebenta com grilhões, com corrente? É complicado isso. Alguns teólogos vão dizer que a força de um demônio equivale a 7.000 cavalos. É muita força, que só pode se submeter ao nome de Cristo. Olha que nome poderoso. Então nós estamos vendo agora um endemoniado que arrebenta a corrente, mas era um homem. Repita comigo: ele era um homem. Nós vamos ver nesse texto que quem prende esse homem com corrente são outros homens. O que é isso, pastor? Quem prende o endemoniado, quem acorrenta o endemoniado são outros homens. Por quê, pastor? Segura um pouquinho. Você segura para mim, por favor. Quem segura, quem prende ele, eu vou repetir para você, são outros homens. Normalmente, no que você entende de evangelho, quem acorrenta é Satanás. Mas nesse caso, quem acorrenta são os homens. Homens que acorrentam homens. Por que, pastor, que eles acorrentam o endemoniado? Porque a incapacidade deles, ou a incapacidade neles, em cuidar da incapacidade do endemoniado. Eles não são capazes de cuidar da incapacidade do cara. E aí, melhor é prendê-lo. Quando a minha incapacidade não sabe cuidar da incapacidade de alguém, melhor para mim é prendê-lo. Então aqui nós estamos vendo homens que prendem homens. Eu vim te dizer que você não foi chamado para prender. Você foi chamado através do nome de Cristo para libertar. Não foi para prender. E nesse texto mostra que esse homem, ele era tratado à parte. Por quê? Porque se eu não consigo lidar com o problema dele, melhor deixá-lo à parte. Amados, eu não sei se você está entendendo, se você vai começar a entender a partir de agora. Quando você não sabe lidar com um determinado problema, é melhor deixá-lo à parte. Quantas vezes nós temos vergonha de algumas situações em nossas vidas, e aí quando eu tenho vergonha dela, melhor é deixá-la à parte. Eu prefiro que ela fique escondida. Eu prefiro que ela fique distante. Porque se ela estiver distante, se ninguém vê, eu não me envergonho. Então eu vou lá e eu prendo. Prendo com o quê? Com corrente. E o texto vai dizer que todas as vezes que o endemoniado era liberto,
eles vinham com outras correntes novas e prendiam o endemoniado. Esse texto mostra que o endemoniado não ficava endemoniado o tempo todo, porque o demônio que arrebentava correntes, ele era o mesmo demônio que não permitiria que aquele homem fosse acorrentado. Porque a força de um demônio que arrebenta correntes era um demônio que impediria, pastor Eduardo, homens que se aproximassem dele para poder então acorrentá-lo. Então nós vamos ver, nós vamos observar a importância que tem tudo isso. Homens que acorrentam, pessoas que numa hora dessa não conseguem compreender, que olham para o endemoniado, olha para ele, e à medida que ele se solta, ou quando ele está sã, eu vou lá e prendo ele com correntes, porque eu sei que daqui a pouco ele vai manifestar de novo. Daqui a pouco ele vai mais uma vez me prejudicar de novo. E aí eu preciso, de uma certa forma, fazer da seguinte forma: eu preciso liberá-lo, eu preciso deixá-lo num lugar onde eu me sinta confortável. Existem coisas, amados, que na tua vida às vezes é mais fácil prender. Existem coisas que Deus está falando contigo que você tem vergonha. Você olha e você diz: não é isso que eu gostaria para a minha vida, não é desse jeito que eu gostaria que fosse, não é dessa maneira que o Espírito Santo poderia concluir essa obra da maneira que eu espero que seja concluída. Nós vamos ver homens que estão prendendo homens, e Satanás, que deveria de prender, está soltando. E aí a gente observa nesse texto que cada vez que o endemoniado era liberto por Satanás, pelos demônios, os homens iam lá e o prendiam. Pastor, o que o senhor está falando com isso? Qual é o objetivo? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero falar com você para que você consiga entender o que o Espírito Santo quer deixar para a minha vida e para a tua. É que aprisionar, prender, é muito mais fácil. Repita comigo: aprisionar, prender, é muito mais fácil. Vamos lá, acorrentar, é muito mais fácil do que sentar do lado e perguntar: o que está acontecendo com você? Por que você está desse jeito? O que houve com você? Eu tenho notado alguns dias que você tem estado estranho. Às vezes gastamos tempo em aprisionar, gastamos tempo em acorrentar, e não gastamos tempo em perguntar para a pessoa. Você está do lado de alguém hoje aí? Será que de repente você pode perguntar para essa pessoa: como você está? Como você está? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma? Você está feliz? Você está triste? Se você está triste por quê? Mas sabe o que nós fazemos? Nós acorrentamos, porque eu não quero lidar com o problema do meu irmão. Eu prefiro acorrentá-lo, e eu prefiro lançá-lo longe. Agora esse homem, ele sobe para os montes e ele grita. Quando ele percebe que o seu grito não surte efeito nenhum, ele decide pegar pedras e ele decide começar a se cortar. Ele vai se ferindo com pedras. E os homens, aonde eles estão? Eles estão na cidade, eles estão nas suas casas. É o que acontece com a gente, amados. Muitas das vezes nós estamos em casa e não estamos preocupados com o sofrimento de outras pessoas. E aí a gente observa que de repente, e aí eu volto ao versículo de número 1, olha o que diz o versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Vamos lá, e o versículo 2 diz: e saindo ele que é em Cristo,
Me ajude, saindo ele lhe saiu logo ao seu. Quando Cristo pisa, o endemoniado se apresenta. Só que antes disso, você vai observar nos versículos anteriores a esse, no capítulo 4, quando uma tempestade se levanta, e de repente, nessa tempestade que se levanta, ou seja, Jesus com seus discípulos, eles estão passando de uma margem para outra, e no meio do caminho uma tempestade se levanta. E é interessante que nesse texto da tempestade, Jesus, quando ele é acordado, despertado pelos seus discípulos, automaticamente ele vira e ele repreende. Olha que coisa, a tempestade. Repita comigo: Jesus repreendeu a tempestade. Com mais fé, Jesus repreendeu a tempestade. Numa certa feita, o texto diz, leia comigo capítulo 4, do versículo 39. Leia comigo: e ele, despertando, repreendeu e disse ao mar. Bem, deixa eu te mostrar aqui, para que você entenda e aprenda comigo. Esse texto diz que Jesus repreende o vento. Numa outra versão vai dizer que ele repreendeu a tempestade. Só que numa outra feita, quando Jesus anda por sobre o mar e entra na embarcação dos discípulos, nesse texto diz que Jesus não repreendeu a tempestade. Ele deu uma ordem para que ela se aquietasse. Pastor, qual é a diferença? A diferença aqui mostra para mim, para você, que vão existir tempestades na minha vida e na sua, que não são ocasionadas de maneira comum, mas que são de maneira espiritual. Repita comigo: só se repreende demônios. Nesse fato aqui, Jesus vira e diz, ele repreende o vento, ou seja, ele repreende a tempestade. Eu vim aqui te dizer que vão existir tempestades e tempestades na tua vida. Vão existir tempestades que você simplesmente vai compreender que faz parte do teu cotidiano, e vão existir tempestades que você vai ter que compreender que ela é espiritual, é enviada de Satanás, e você, na autoridade que tu tem, tu vai ter que repreender. De repente o barco começa a ser assolado pela água, começa a ser assolado pelas ondas, pelo vento. Jesus, quando é acordado, ele despertando, ele repreende. Isso é lindo. Repreendeu. Por quê, pastor? Porque eu vou te mostrar que já existia um demônio territorial. Eita, que manto é esse? Como assim, pastor? No capítulo 5, se nós formos acompanhar a partir do versículo 4, nós vamos ver o texto dizendo, porque tendo sido muitas das vezes preso, pode passar, versículo 5 a 6, 7, e clamando com grande voz, disse, me ajuda, quem disse? O endemoniado. Você está entendendo? A legião, você está entendendo? Diga amém.
Quem falou? Me ajuda, quem falou ali? A legião, quem falou ali? Vamos lá. E clamando com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Versículo 9. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E lhe respondendo, dizendo: me ajuda, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse, me ajuda, para fora. Aí no versículo 11 diz: e andava por ali pastando uma grande manada de porcos. Aí todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: mande-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus eles viram para Cristo e diz: Senhor, eu sei que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Eu sei que nas tuas mãos há todo poder. Eu sei que tu pode tudo. Eu sei que sobre ti há uma autoridade na terra. Eu sei que tu és o segundo homem, o segundo Adão. Eu sei que tu és 100% homem e 100% Deus. Quem falou isso? A legião. E aí a legião vira e diz o seguinte: olha, não nos mande para outra província. Eu quero continuar nesse território. Então mostra que no meio do caminho, aquela tempestade que Cristo repreendeu já fazia parte de um território aonde estava sob o comando de uma potestade, de uma legião do inferno. E nesse texto me mostra que Cristo não mexe com ela. Ele podia dizer: pega todos vocês, legião do inferno, e eu quero que vocês vá embora. Mas ele não faz isso. Essa é uma briga teológica terrível, você não tem noção. Por que ele não mandou aquela legião? Porque a legião entra nos porcos, os porcos se precipitam, morrem, mas o demônio não pode morrer dessa maneira. Eles continuam no mesmo território. Os porcos, repita comigo, os porcos morreram, mas os demônios não. Pergunta assim: pastor, por que Jesus permitiu, com mais fé, pastor, por que Jesus permitiu que aqueles demônios permanecessem naquela província? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tinha brecha naquela província. Tinha brecha naquela província. Tinha brecha naquela província. E Jesus sabia que tinha brecha naquela província. E se tinha brecha na província, se tu não entendeu, tu vai entender. Se tinha brecha na província, Jesus não podia permitir que a legião fosse embora. Por quê? Porque, Alexson, porque depois, devido à brecha, eles voltariam. Você sabe como é que eu trato alguns gabinetes? Quando você pega uma pessoa endemoniada, quando você pega uma pessoa possessa, quando você pega uma pessoa com problema, eu digo para ela o seguinte: olha, você quer que eu mexa nisso? Porque eu sou pastor e sobre a minha vida há uma autoridade. Eu vou embora para minha casa e não sofro represária. Eu vou embora para minha casa e Deus me guia. Por quê? Porque Ele me ungiu para isso. E o meu chamado é com libertação. Você quer que eu entre nisso? Antes, porém, deixa eu te dar uma dica: é mexer numa casa de marimbondo sem proteção. Se você não quiser. Se tu quiser, eu entro e eu vou sair. Agora, eu não sei como é que você vai ficar depois. Porque se tu não quer Cristo, conhecereis a verdade vos
libertará. Se tu não quer Cristo, depois isso é pior para a tua vida, porque eu vou entrar nisso aí, nós vamos mexer nessa casa de marimbondo. Depois, amado, eu já tomei ferroada de marimbondo, que dói muito mais do que de abelha. Não sei se você já tomou, mas eu já. Então eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, Jesus vira e diz: eu vou permitir vocês a entrar nesses porcos. Por quê? Porque Jesus já sabia que os porqueiros, porque aquela cidade vivia cuidando de porcos, que depois dos porcos se precipitarem e morrerem, os porqueiros iam expulsar ele daquela cidade. Expulsariam ele de lá. Então a gente aprende nesse texto, que coisa linda, que por Jesus saber disso, por que ele seria expulso? Porque tem brecha. A luz dissipa as trevas, mas não há comunhão entre elas. O santo não se mistura com o profano, o sujo com o limpo, o impuro com o puro. E a gente começa a entender que agora Jesus vira e permite. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vim aqui para tocar no território, o mundo jaz no maligno, mas eu vim aqui para tocar nas pessoas que fazem parte do território. Se você não pegou no teu espírito aí, eu não vim aqui para tocar no território. Eu não quero saber o que vocês vão fazer, eu não quero saber, mas eu vim aqui para tocar naqueles que habitam no território. Repita comigo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nação aqui não é um território, nação aqui é um povo que faz parte de um território. Eu vou repetir para você: nação aqui não é um território. Eu vou repetir para você pegar no teu espírito: nação, pastor Eduardo, não é um território. Sabe o que isso significa? Que para onde quer que eu for, se eu sou nação, para onde quer que eu for, Deus abençoará. Porque nação não é o território, nação é o lugar, é a pessoa que faz parte, melhor, é a pessoa que faz parte do território. Você é a nação santa de Deus. Aonde você for, Deus vai contigo. Aonde você for, Deus vai contigo. Aonde você for, Deus vai contigo. Vira para a pessoa do teu lado e diz: Deus vai contigo, não se preocupa, seja nação. Oh, feliz é a nação. Diga para ela, diga para ele: seja nação, vai, diz: seja nação. Seja nação, seja nação. Oh, seja nação. Deixa eu voltar para o endemoniado. Coitado do homem. O versículo 3 de Marcos diz assim: o qual tinha a sua morada. Me ajuda, onde que era a morada dele? E ninguém com cadeias alguém o podia prender, porque tendo sido muitas das vezes, preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços de grilhões. Eu quero pegar essa última parte do versículo: e ninguém o podia amansar. Só se amansa quando está se falando de um animal. Aquele cara chegou numa etapa da sua vida em que ele era tratado como um animal. A situação estava tão difícil que ele era visto como um animal. Deixa ele aí, joga ele aí, deixa ele preso aí. E ele estava sendo tratado dessa maneira, e ninguém o podia amansar. Eu vim aqui dizer para você que tem lutado por um marido que bebe. Ele não é. Claro que quando eu estou falando de animal, você está entendendo? Somos animais racionais. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse maridão que tu ora tanto,
Ele não é um animal. Ele pensa, ele chora, ele sente vontade. Não pense você que quando você fala de Cristo, que as suas palavras, elas vão embora, elas ecoam, elas se perdem. Essas palavras, quando ele está só, ele está pensando o que você está dizendo. Não para de pregar para esse marido, mãe, não para de pregar para os seus filhos. O mundo já o tem tratado como um animal. O mundo lançou ele na escória. O mundo lançou ele na perdição. O mundo disse que ele não vale nada. O mundo disse, o mundo já contou os dias de vida dele. O mundo já contou os minutos. O mundo já contou tudo isso. Mas eu vim dizer para você em nome de Jesus, ele é uma vida, um ser. Ainda que ele esteja endemoniado, ainda que ele esteja possesso, ele é alguém. E saiba você que por ser alguém, Jesus, ele fez com que fosse agradar só pelo gadareno. Jesus foi para Gadá só pelo gadareno. Eu vou repetir, Jesus foi para Gadá só pelo gadareno. Então em nome de Jesus, se tu está lutando por alguém, se tu tem brigado por alguém espiritualmente falando, continua na tua posição, porque eu tenho certeza que Jesus vai desembarcar. Você está entendendo? Versículo 1 do capítulo 5, versículo 12 do capítulo 5, Jesus, quando desembarcou, o demônio... Eu vim dizer para você que se tem acontecido tempestades na sua vida, que você percebeu que não são normais, que você percebeu que elas não vieram de uma forma comum, muito pelo contrário, vieram de uma forma espiritual, pode começar a glorificar, porque Jesus está chegando nessa pessoa que tu vem buscando, que tu vem lutando, que tu vem aí guerreando. Jesus vai chegar do outro lado, ele vai chegar nessa embarcação, e ele, aqui, ele está dizendo: eu vou libertar, 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 eu vou libertar. Ele vai ser livre, ela vai ser livre. Toca nessa pessoa do teu lado, diz para ela: sabe aquilo que tem te feito vergonha? Jesus está chegando. Sabe aquilo que tem te feito vergonha? Jesus está chegando. Glória! Eu creio. Quando teu filho passa, os vizinhos reparam. Eles zoam, eles caçoam. Passa embriagado. Quando teu marido passa, todo mundo vê. Quando o teu filho passa, seus filhos passam, seus entes queridos passam, eles sabem, pô, olha lá, ela é crente, ó. Mas olha o filho dela, olha onde ele está, olha a filha dela, olha o marido, olha onde ele está, olha a esposa, olha onde ela está. E ele é crente, ela mostra lá no Facebook, ela é crente, ele é crente. Eu vim dizer para você que Jesus está desembarcando em nome de...
Repita comigo: Jesus foi a Gadá só por um gadareno, e ele é capaz de vir aqui hoje só pela vida dos meus. Meu Deus Santo. Oh, glória, glória, glória. Ei, ei. O versículo 11 diz: e andava ali pastando uma grande manada de porcos. Isso aqui tem uma pegada muito boa. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos. Só que os porcos faziam parte da riqueza daquela região. Os demônios pediram para entrar naquilo que era a forma do ganhar ou do ganha-pão daquela região. Os porcos, a criação de porcos. Então mostra que eles não pediram para entrar em qualquer lugar. Eles pediram para entrar naquilo que era valioso. Meu Deus. Jesus permite. Quando os porqueiros descobrem aquilo, diz: que negócio é esse? Rapaz, isso aqui é a nossa fonte de riqueza. Isso aqui é que eu sustentava os meus filhos, levava comida para minha casa. Agora os porcos estão lá embaixo, ó, todos mortos. Não tinha nada aqui mais valioso que os porcos que estão mortos. Eu acredito que alguns porqueiros tentavam descer para ver se de espinhadeiro abaixo, para tentar socorrer algum porco. Jesus estava mostrando que esse pedido que tu tem feito a Deus é mais valioso que todo o ouro e toda a prata dessa terra. Todo o ouro e toda a prata dessa terra. Ele está mandando te dizer hoje que se ele tiver que mexer com a estrutura, com a estrutura desse país, por causa de mim, de você, ele mexerá. Lendo aqui alguns versículos aqui, que a minha Bíblia é atualizada, essa daqui no telefone é corrigida. Versículo 15 diz assim: e foram ter com Jesus, e viram um endemoniado que tivera a legião assentado, me ajuda, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe para que saísse do seu território. Versículo seguinte. E o que diz? E entrando ele. Então vamos entender uma coisa aqui para me finalizar essa mensagem agora. Primeiro, os demônios pedem para entrar nos porcos e não sair do território deles. Jesus, essa província é nossa. Jesus entendeu, é de vocês. Eu só estou entendendo que é de vocês porque eles querem que seja de vocês. Porque se eles não quiserem que seja de vocês, se eles quiserem que seja minha, vocês não vão poder mais permanecer nesse lugar. Deu para entender? Meu Deus. Jesus vai lá e permite, pastor Cristian, pastora Cristiane. Então vamos entender. A legião pediu: Senhor, eu quero ficar na província. E Jesus permitiu. Faz assim com o dedo.
Agora os porqueiros viraram e disseram o seguinte. Rapaz, no versículo 17, vai. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Quem foi? Agora foi a legião? Não, foram os porquês. Você compreende? Diga amém. Aí, o que Jesus faz? Faz assim com o dedinho. Ele vai embora. Permitiu. Se permitiu ir embora. Você compreendeu? Diga amém. Você pegar o fim da meada. Então vamos lá. A legião pediu para ficar no território. Jesus, faz assim com o dedinho. Jesus. Os caras disseram: Senhor, vai embora. Jesus. Aí chega agora o liberto. Vai, versículo seguinte. Jesus, porém, versículo 18. Entrando ele, rogava-lhe o que fora, que o deixasse estar. Então vamos compreender. Jesus permitiu os demônios, a legião, ficar com o território. Jesus se permitiu ir embora daquele lugar. Aí chega o liberto por Cristo. Senhor, eu quero entrar no teu barco. E aí Jesus não. Faz assim com o dedinho. Pergunta, pastor, por que ele não permitiu? O versículo, claro, versículo 19 vai dizer: porém Jesus não permitiu, mas disse: vai para onde? Presta atenção numa coisa aqui. Jesus está com ensinamento, um baita do ensinamento aqui, que serve para mim, serve para você. Antes de eu desejar resolver o problema, Bill Gates dá 10 dicas indispensáveis para quem quer ser um vencedor na vida. Dentre as dicas, uma eu guardei e nunca mais vou esquecer. É para jovens que querem vencer. Antes de quererem um bom emprego, uma boa faculdade, um bom salário, aprenda a arrumar o seu quarto. Peguei um monte de gente, não peguei? Te achei, crente. Lá em casa não é assim. O pastor não pode mentir. Acho que eu peguei minhas filhas também. Antes de propagar o meu evangelho, vai para casa e anuncia ele dentro de casa. Seja homem de Deus dentro de casa, seja mulher de Deus dentro de casa. Do lado de fora é fácil, na igreja é fora. Na igreja é fácil, de terno é fácil, pregando é fácil, estar no altar é fácil. Agora ser homem de Deus em casa, ser mulher de Deus em casa, isso é difícil. Jesus estava dizendo: antes de querer começar a minha obra aqui, eu quero que você comece a minha obra na tua casa. Porque se tu começar a minha obra na tua casa, eu vou repetir, se tu começar a minha obra na tua casa, grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Ela vai começar na tua casa, é na tua casa, é na tua casa, é na tua casa que a obra tem que começar. Não é aqui, não é no meu barco. No meu barco eu já tenho meus discípulos. Eu preciso que essa obra seja feita na tua casa. Seja obediente em casa, seja de Deus em casa, dê testemunho em casa, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa. É com as palavras que tu diz, é com aquilo que tu faz. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com um grande, vai e anuncia-lhe
Hoje, ó, levanta uma das suas mãos, pelo amor de Deus. Hoje tu vai sair daqui com uma unção de anunciar o que está escrito. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor tem feito por você, que Ele tem tido misericórdia de ti. Você está entendendo? Hoje você vai sair daqui e vai anunciar quão grandes coisas o Senhor tem feito. Quão grandes coisas o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Você recebe isso aí? Diga amém. Se tu recebe, dê a tua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus.